Sejam todos muito bem-vindos ao Pod Mais Uniesp, o seu podcast universitário. A vida universitária é algo que mexe com a cabeça de qualquer pessoa, tanto em aspectos positivos quanto negativos. Quem nunca ficou nervoso antes de uma prova ou saiu de uma aula com a impressão que esqueceu tudo que acabou de ver? Pois hoje iremos conversar com o psicólogo Augusto Vaz sobre as nuances da psique do estudante. O programa de hoje é um oferecimento do curso de Psicologia do Uniesp, avaliado com a nota máxima do MEC. Saiba mais pelo WhatsApp 839-9309-5219. Lembre também de nos acompanhar nas redes sociais através do Instagram Sou Mais Uniesp. Dê o seu feedback sobre o podcast na postagem deste episódio e nos ajude para fazer deste o programa com a maior qualidade possível. Professor, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Jordan. Tá tudo tranquilo, tudo em paz. Eu, como professor, tô muito em paz essa semana, viu? Pois é, a deixa principal para fazer esse convite para o senhor é que estamos numa semana que deixa todo mundo nervoso, é a chamada semana de prova. Aqui no Uniesp o pessoal está estudando como louco, tudo mais e tal. E é claro, sempre bate aquele nervosismo, aqueles problemas que podem acontecer, que é normal da vida do estudante e tal. Minha primeira pergunta, talvez a resposta seja até um pouco mais complexa, é o seguinte: quando é que o nervosismo é algo normal, inerente da função de que você vai fazer, e quando a gente deve interpretar esse nervosismo como uma coisa que precisa de um tratamento mais sério e tudo mais? Todo nervosismo, ele sempre está atrelado à ansiedade. A ansiedade, ela é um dos grandes presentes que Deus deu a gente. Se estar ansioso, aquele frio na barriga de emoção, porque eu vou encontrar alguém que eu quero, aquele frio na barriga de fazer logo a prova, porque eu estou sabendo todo o conteúdo, isso é massa, isso faz com que a vida tenha cor, brilho. Porém, quando essa ansiedade, esse nervosismo, ele começa a tirar teu sono, começa a impedir que você estude, impedir que você aprenda e, por consequência, impedir que você memorize aquilo que você aprendeu, dando aquela sensação de que eu não sei, eu não estudei o necessário, o coração bate mais forte. Quando isso começa a acontecer, ou seja, presta atenção, suar muito, transpirar bastante, coração batendo descompassado rápido muitas vezes durante o dia, só lembrar daquilo que você sai da normalidade, mãos frias, os olhos arregalados, uma respiração entrecortada, coisas assim, inclusive não conseguindo dormir bem e quando dorme tem um sono agitado. Aí é bom procurar ajuda, porque você pode estar desencadeando não só uma ansiedade, mas um transtorno de ansiedade, e aí que a ansiedade fica ruim, quando ela vira um transtorno. É um caso que não necessariamente a pessoa vai sempre nascer com isso. É uma coisa que pode ser desenvolvida na vida acadêmica, por exemplo. Pode ser desenvolvida em todas as áreas da vida. Por exemplo, eu posso ficar ansioso porque eu terminei um relacionamento e aquele relacionamento eu não queria terminar, a outra pessoa terminou e aquilo fica fixado na minha memória, fica fixado numa partezinha chamada amígdala, que não é a amígdala que a gente tem na garganta, mas é a que a gente tem lá dentro do cérebro, chamada amígdalas cerebrais, em que ela resgata aquilo, sequestra aquilo, e todas as vezes que você tiver um relacionamento, você já fica morrendo de medo que a pessoa termine, morrendo de medo. Aquilo fica registrado numa memória afetiva, emocional, disfuncional. Resultados ruins de prova. Ir para a prova sem estudar, ir para a prova inseguro, vai fixando e toda vez que você fala em prova, você já fica ansioso muito antes de ter a prova. E tem pessoas que decididamente entram em crise de ansiedade ou em crise de pânico se isso se estender mais. De qualquer forma, se tiver alguma identificação de algum desses sintomas, é legal procurar um psicólogo ou para confirmar ou para mais ou menos ele dar um direcionamento, digamos assim. Porque não é só ficar ansioso, não é só ficar desconfortável. Fazer uma prova que a gente não estudou, é claro que a gente vai ficar ansioso. Fazer uma prova que a gente estudou, que a gente está seguro e a gente começar a tremer demais, a ficar ofegante demais, a não conseguir se concentrar, a não dormir na noite anterior. E isso já é um sinal de que você precisa investigar para saber se você já está com um transtorno de ansiedade e principalmente que tipo de transtorno de ansiedade tem. É possível a gente pensar em estratégias, vamos pensar num nervosismo que não seja um patológico, que seja uma coisa mais normal, inerente de você estar numa prova que vai definir. É possível pensar em estratégias para controlar esse nervosismo mais comum? Sim, o cérebro, quando ele fica nervoso ou ansioso, o que é que ele faz? Ele ativa o sistema autônomo simpático, que é aquele sistema que faz você lutar, fugir ou paralisar. Saca quando você tem um medo, que você tem vontade de correr? Algumas pessoas
pessoas paralisam. Esse sistema autônomo simpático é quando o oxigênio sai do cérebro e vai para as mãos, para os pés, para você fugir. Todas as vezes que nós ficamos nervosos e ansiosos, é esse sistema autônomo simpático que está em alerta. Enquanto esse sistema estiver em ação, você não vai conseguir se concentrar, parar, você vai ter pânico, você vai ficar ansioso. O que é que tem que fazer? Respirar. Porque botar o oxigênio de volta para o cérebro ativar a razão. É aquelas respirações básicas. Inspira profundamente com o nariz, solta pela boca enquanto está fazendo isso, está lembrando de coisas agradáveis. Faz 10 vezes essa sequência. Depois faz aquela respiração que a gente chama de cachorrinho. Rápida. Que é para agilizar a ida. Aí o sistema autônomo simpático é desativado e se ativa o sistema autônomo parasimpático, que vai trazer calma, capacidade de reflexão, capacidade de pensamento e melhor aprendizado. Na verdade, a gente tinha que fazer isso toda vez antes de estudar. Fico nervoso, não vou dar conta do conteúdo, calma, respira, fica calmo, aprende o que dá. É melhor aprender 20% do que não aprender nada. E se você fizer isso constantemente, você vai treinar seu cérebro, que toda vez que você respirar, ele já pega isso automaticamente e já diz assim, hora de estudar. Tô dentro. Como se fosse um gatilho positivo. É isso. É um estímulo positivo que motiva você e a motivação gera aprendizagem. A aprendizagem pode impulsionar para você memorizar. E nessas situações em que é comum, que eu tinha até citado aqui no começo, a impressão que dá de você sair de uma aula super produtiva, professor dando uma boa didática e tal, e a impressão que dá é que você não lembra mais de nada. Como se você tivesse visto um conteúdo completamente aleatório e tal sumido. Por que isso acontece? Também ansiedade? Eu não ligo muito isso à ansiedade. Nós temos alguns processos psicológicos que são muito interessantes. Por exemplo, aprender é diferente de memorizar. Por exemplo, quando eu aprendo é porque eu tenho contato com um conteúdo novo e aquilo passou a ser o que não existia para mim, como, por exemplo, 2 mais 2 são 4, quando eu entendi que 1 mais 1 mais 1 mais 1 é igual a 4, 2 mais 2 são 4, 3 mais 1 são 4, eu entendi aquilo, eu aprendi. Mas eu posso dormir e no outro dia acordar e não lembrar mais disso, porque é perfeitamente normal. Porque a gente tem memórias diferentes, a gente tem uma memória de curto prazo, que fica aqui na testa, que chama memória de trabalho, onde ela só vai guardar coisas até mais ou menos 10 horas, 15 horas. Depois aquilo vai sumindo da sua mente, porque senão o seu HD vai ficando muito pesado. Ele precisa descartar aquilo na hora do sono, você descarta aquilo. Se você pegar aquilo que você aprendeu e você, na hora do sono, o seu cérebro entender que aquilo é muito importante, ou se você repetir várias vezes, o cérebro pode entender e ele vai jogar, sair da área de trabalho aqui na nossa testa, no córtex pré-frontal, ele vai jogar isso lá para o sistema límbico, numa parte chamada hipocampo. Ele vai guardar essa memória para sempre. Aí é quando não existe branco. Aí é quando não existe a sensação de que eu apaguei. Por isso que uma aula, ela precisa ser assistida, prestando atenção, mas precisa fazer o TED quando chegar em casa para reforçar, porque isso é a função do TED, ou fazer outras atividades para que você leia, releia, faça exercício. Estudar para concurso não é assim? Estuda e faz exercício de novo. Porque o cérebro, quanto você mais se repete uma coisa, ele entende que aquilo é muito importante. Se você só aprendeu, você pode esquecer. Mas se você aprendeu e aprendeu, ou seja, memorizou, você não esquece mais nunca. Eu sempre escutei muito, eu não sei nem se isso é procedente, que existem várias formas de você, como eu posso dizer, a forma que você aprende melhor. Tem gente que aprende melhor escutando, tem gente que aprende melhor vendo, tem gente que aprende melhor escrevendo. Isso existe mesmo? E se existe, como é que a gente identifica qual é o nosso melhor? Existe sim. Por exemplo, eu sou uma pessoa auditiva. Sabe aqueles mapas mentais que você tem, que as pessoas fazem mapas mentais lindos? Eu olho para aquilo para mim é uma obra de arte, mas aquilo para mim não serve de nada. Sabe aquelas pessoas que lê o livro e que marca de várias cores e que fecha o olho na hora da prova e diz assim, parece que eu estava lendo o livro? Rapaz, eu fui fazer isso uma vez, só vinha o branco na minha cabeça. Porque eu não sou uma pessoa de aprender pelo visual. O visual me faz aprender muito pouco. Eu aprendo muito pelo escuto. Então esses audiobooks, cara, para mim tá sendo maravilhoso. Quando não existia isso, eu gravava e eu botava para escutar e eu aprendia rápido. As pessoas fecham os olhos, veem o que leram e o que marcaram. Eu fechava o olho e ficava escutando o audiobook. Tem pessoas que são táteis, que elas precisam identificar conteúdo com coisa tátil. Tem pessoas que são olfativas, que o cheiro ajuda a pessoa. Nós somos um ser, nós somos seres múltiplos, nós não somos iguais. A grande sacada é você ir testando várias formas de aprender. Eu testei marcar texto, pintar,
Eu testei criar coisas, mas, por exemplo, toda vez que eu crio uma música com conteúdo, cara, tá fechado. Eu aprendo para sempre. Então, é muito importante. Na verdade, sabe, Jordan, eu fico batendo martelo, muitas vezes lá no meu Instagram, dizendo às pessoas, se conhece. Não é se conhecer sabendo somente quem você gosta, como você ama, como é que você namora, mas conhece como é que tu aprende, conhece o que é que tu gosta, conhece como é que tu dorme, conhece como é que tu conversa. Se conhece, porque quanto mais você se conhecer, sabe quem é que vai lucrar com isso? Você. Então é uma coisa de ficar testando até ver qual é o melhor caminho, né? Tu já viu quando a gente é solteiro? Dificilmente você conhece uma pessoa que só namorou uma pessoa hoje em dia, né? Você fica testando, não fica? Eu tô falando testando no bom sentido. Você beija um, seu beijo não rolou. Conversa com um, a conversa não rolou. E depois, com o tempo, você conhece aquela pessoa que a maioria das coisas se identificaram. E foi teste. Não tô falando teste no sentido pegar todo mundo. Eu tô falando teste no sentido de você saber no que você se adapta e no que você não se adapta. É sobre isso. Nossa vida é uma sequência de tentativas, de acertos e tentativas de erros. Se a gente vai se conhecendo, usando essas coisas para se conhecer, pensando no que está fazendo, pensando como está fazendo, eu não preciso cair no mesmo erro 2 vezes. O grande problema é que pensar não está muito em alta ultimamente. Procede também que existe um horário do dia que é melhor para se estudar, para se concentrar? Isso é relativo. Eu sou noturno. Você tem o seu ciclo circadiano. Você precisa sacar qual é o horário melhor para você estudar. Qual é o melhor horário em que seu cérebro está pronto para criar novas conexões e novas sinapses para que você guarde conteúdo. Se eu estudar de manhã, eu tô lascado. Eu simplesmente vou aprender 10% do que eu posso aprender. Se eu estudar na tarde, eu aprendo 30%. Mas se eu estudar a partir das 8 horas da noite, meu amigo, o cérebro faz assim, e eu me abro pro mundo. É isso. Se conhecer seu corpo, dormir bem, tomar água, fazer uma atividade física, uma caminhada todo dia. E isso tudo faz você agora dormir bem. Isso é essencial. Nós precisamos de um conjunto de coisas. Não adianta só dormir bem e não fazer atividade física. Não adianta fazer atividade física e não dormir bem. Não adianta se alimentar bem e não fazer atividade física e dormir bem. É um conjunto. Não adianta você não se conhecer. Porque quando você não se conhece, você não sabe o que é melhor para o seu corpo, para a sua mente. Aí você fica copiando o que os outros fazem e como os outros fazem. Aí é uma desgraça. Consultório que o diga. O senhor está colocando vários parâmetros que podem definir se a pessoa vai se sair bem numa prova, bem no estudo. E aí me vem uma questão. Às vezes, por não se encaixar em algum desses parâmetros, talvez por falta de teste ou talvez porque ele está adaptado a um sistema, por exemplo, meu curso só tem de manhã, eu vou tentar de manhã e não funciona comigo. Existe um problema sério que é a autoestima da pessoa. Rapaz, mexe nisso não. Autoestima, no meu entendimento e de muitos psicólogos, ele é a base de toda a estrutura humana. A autoestima, se todo mundo fosse inteligente o suficiente para pensar em si, a pessoa não chegaria aos 30 anos sem fazer um bom curso de autoestima. Aprender mesmo. O que é minha autoestima? Quais são as fases da minha vida que eu estou pronto para crescer nisso aqui? Em autoconhecimento, em autorresponsabilidade, em autocompaixão. Quando eu, na minha terapia, eu fiz isso, eu tô com 60 anos, eu fiz isso há uns 30 anos atrás, e eu percebi como eu não tinha base. Tu já viu pessoas que têm a sensação de que nadou e morreu na praia? Faz uma coisa, faz, não consegue terminar, fica a vida procrastinando. Tem pessoas que são rígidas demais com elas próprias. Tudo é autoestima. Se você trabalha a sua autoestima, não tem chance de você dar errado na vida. Não tem chance, é zero de chance. Mas o ponto que eu tava querendo chegar é que às vezes a pessoa tem uma queda na autoestima porque não está se dando bem, digamos assim como eu estava falando. A pessoa tem esse branco na hora da prova, que pode ser uma coisa patológica, e ela pensa que ela é burra, digamos assim. É um problema que também precisa ser bem investigado, né? Existe uma coisa, você ter uma vez esse branco, tá tudo certo. Você tá nervoso, você ficou estudando de madrugada, não dormiu direito, você não tem muita afinidade com aquele professor, com aquela professora. Você tem uma vez, 2, mas você sempre ter esse branco, tem alguma coisa equivocada com o teu processo de aprendizagem de memória. É bom investigar. No caso, investiga com um psicólogo que ele vai saber... Você pode procurar primeiro um psicólogo ou um psiquiatra. Ambos vão saber identificar isso e aí vão ver se há necessidade de você procurar a casadinha psicólogo e psiquiatra. Professor, e aí eu quero chegar numa outra questão. Vamos dizer que essa pessoa está com sono bom, até que o psicólogo diz que está tudo nos conformes e tal. A pessoa que está insatisfeita com seu curso, quando é que ela identifica que o caminho que ela está seguindo não é bem o caminho que ela deseja, que ela vai ser infeliz e tudo mais, e deseja mudar de graduação? Quando é que ela identifica que
tá lutando contra uma maré, que na verdade não é um problema dela. Eu posso fazer uma pergunta a você? Você já beijou na boca, não já? Já sim. Você já beijou na boca que foi uau, fantástico? Sim. Já beijou na boca que foi misericórdia, não quero repetir mais nunca? Já sim. Como é que você sabe que o beijo é bom e que o beijo é ruim? Testando. Pronto. É a mesma coisa. Quando você está fazendo um curso, você percebe, primeiro, segundo, terceiro período, você percebe se você está dentro, se você está ali, se você tem prazer de ler aquilo que você está fazendo. Ninguém vem para a faculdade só para fazer amigos. A gente vem para a faculdade, o primeiro objetivo é para a gente aprender e ter formação para exercer uma profissão. Fazer amigos é uma consequência. Que massa, mas não é teu objetivo principal. Consigo observar, meu objetivo principal quando eu vou passar a faculdade é o quê? É estudar. Eu me interesso por aquilo e principalmente, viu, Jordan? Aquilo me dá prazer. Você sente prazer, você sente curiosidade. Porque se você não sente prazer e você não sente curiosidade, se liga. Procura no Uniesp outro curso e transfere para outro curso. No Uniesp, claro. Você falou numa questão interessante que são os amigos, claro que você colocou numa outra perspectiva, mas aí eu queria ver assim os amigos como aliados de pessoas que têm esses problemas de nervosismo e tal. Qual é o papel do amigo nesse momento? Como é que alguém pode ajudar uma pessoa que sofre de problemas que estão interferindo na sua vida acadêmica? Uma das coisas que eu acho muito disfuncional que os amigos fazem é ficar passando a mão. Ai, não sofra não. O amigo ele tem um papel muito fundamental que é mostrar pra gente o que a gente realmente é. Que é evidenciar pra gente as limitações que a gente tem. Porque senão não é amigo, é colega. E se não é colega, é só conhecido. A gente tá falando de amigo. Amigo é aquela pessoa que chega e que tem liberdade de dizer pra você, caramba, tu não tá estudando o que tu devia. Ou então, caramba, tu é muito esforçado. Vem o elogio, vem o posicionamento contrário, etc, etc. Principalmente um amigo. Ele não vai fazer o trabalho por tu. O amigo que é amigo chama você para fazer o trabalho com ele. Isso pode acontecer uma vez, doença, mas o que acontece é que muitas vezes eu sou teu amigo para que eu possa passar na disciplina, para que eu possa... E eu não chamo isso de amizade, eu chamo isso de tirar proveito. Numa boa, falando a linguagem correta. O amigo nunca te atrofia. O amigo te exercita. Amigo que te atrofia é igual aquele personal trainer que tu paga ele e ele vai na academia e fica batendo papo contigo e não te faz fazer os exercícios. Daqui a 4, 5 anos, 3 anos, quando você se formar, esse seu amigo que se exercitou, ele está prontinho e para assumir qualquer função naquela profissão. Você está atrofiado e vai ser que nem borboleta que saiu do casulo e não voa. Borboleta que não voa serve para quê? Nós temos também uma figura muito importante na vida acadêmica, digamos uma figura essencial, que é o professor. Eu acho, isso não sei porquê, mas eu também concordo. É comum a gente escutar histórias de professores que deixam feridas, que traumatizam e tal. Vamos dizer que a gente tem ou professores em formação ou professores já atuando que estão escutando esse podcast. Como é que o professor pode lidar com questões para fazer com que o seu estudante esteja bem com a autoestima e até para você identificar que o estudante, algumas dificuldades podem ser de ordem psicológica e não necessariamente de estudo? Quando o professor identifica que grupos de alunos não estão participando da aula dele, se empolgando, eu acho que é importante ele parar e ter uma conversa com a turma. Escuta, o que é que está acontecendo? Vocês não estão se adaptando à minha didática? O que é que vocês entendem que seria melhor? Agora, o professor também precisa ter sabedoria de ver se o problema está com ele ou com os alunos. Porque muitas vezes os alunos não estão afim daquilo. Então, eu acho que isso é uma linha muito tênue. Eu não consigo fazer algo se eu não sinto prazer. Então, para mim, estar em sala de aula é muito bom, sabe? Costumo brincar, quando eu entro em sala de aula, acho que uma entidade se incorpora e eu deixo de ser o cara tímido que eu sou. As pessoas acham que eu sou super extrovertido, eu sou um dos caras mais tímidos que você pode conhecer. Eu já tive episódios de travar, mas quando eu entro em sala de aula, é muito doido. Eu sinto um prazer tão grande, eu sinto um prazer porque eu entendo que aquele momento é talvez o único momento que eu tenha para estar falando com aquelas pessoas sobre coisas que eu acredito pra caramba. Eu dou aula do que eu acredito, eu dou aula do que eu faço. Então, os professores, eles precisam olhar para dentro de si e encontrar o José professor, o Jordan professor, a Maria professora, a Joana professora. Naquele momento, ele é uma pessoa que está formando identidade. Ele pode estar dando aula de cálculo, mas ele está formando a identidade daquele profissional. Ele está abrindo oportunidades para que aquela pessoa exerça uma profissão. Cara, tu quer coisa mais fantástica do que isso? E os alunos, contrapartida, precisam estar olhando para aquele professor como uma grande possibilidade que talvez aquilo que aquele professor está ensinando possa ser lá na frente, quando ele se formar, a grande sacada dele conquistar um emprego ou não. Aquele assunto pode ser o assunto que vai ser tratado na entrevista, tratado na prova que ele fizer. Então, se a gente olha para a vida como um celeiro de oportunidades, eu não vou perder tempo, saca? Eu venho dar aula para trabalhar, eu tenho um compromisso com a Uniesp de ser o melhor professor que eu posso. Quando eu aceitei ser contratado, eu aceitei ser o melhor professor que eu posso. Eu aceitei entender que eu tenho tempo para dar aula, mas eu também assinei um compromisso comigo de que ali eu tenho
a grande oportunidade de mudar a vida de pessoas. É um dos momentos mais mágicos da minha vida. Só existe outro momento mais mágico para mim do que estar em sala de aula. O primeiro grande momento da minha vida é estar com minha família. E o segundo maior momento da minha vida é estar no meu consultório trabalhando como psicólogo clínico e organizacional. E o terceiro maior momento é ser professor. Ser professor já foi o primeiro. Mas eu estou colocando em escala primeiro, segundo, terceiro, mas é assim, é 1 milésimo de diferença, porque é muito prazeroso dar aula. E quando você dá aula em que a sua expertise soma-se com o desejo do aluno, cara. Eu sou professor também, sou professor de xadrez para crianças. Eu acho interessante porque eu sempre tenho essa preocupação de pensar no poder das minhas palavras. Mas tanto do ponto positivo que o senhor fala, que um professor pode inspirar uma pessoa, pode fazer inclusive a pessoa tomar decisões positivas, mas tem a perspectiva do negativo, porque uma palavra de um professor dizendo alguma coisa negativa, que a pessoa não vai ter futuro, vamos dizer assim. Isso aí vai acabar com a autoestima do estudante, não é isso? Eu vou puxar um pouquinho pro consultório. Puxe. Você não sabe como eu recebo profissionais me dizendo de que são traumatizados com o professor A, com o professor B. Eu tô falando do professor porque é a profissão que a gente tá colocando aqui. Mas médicos, engenheiros, psicólogos, que ao invés de usar a palavra para edificar, construir, usam aquela palavra para humilhar, desencorajar. Eu costumo dizer assim, se você não pode usar a sua palavra para fazer com que a pessoa vá, use a palavra para fazer com que a pessoa pense. Se não for para isso, cala. Fica calado. É isso. Como você disse, é uma coisa que é aplicável em qualquer profissão. Todo mundo tem um certo grau de autoridade que vai influenciar nas pessoas. Então, galera, é isso. Ouviu o professor aqui? Preste atenção no poder das suas palavras, porque elas podem mudar uma vida tanto para positivo como para negativo. Então, claro que você vai querer mudar uma vida positivamente. Professor, foi um prazer conversar contigo. Conversei hoje aqui com o professor Augusto Vaz, professor do curso de Psicologia. E claro, se você gosta do conteúdo, gostou da conversa aqui, as redes sociais vão estar no post desse episódio aqui. Professor, queria deixar esse espaço para você fazer a sua despedida, dar um último recado. Só fazer uma correção. Eu sou professor do curso de Psicologia, mas eu também sou professor do curso de Publicidade e Propaganda há 24 anos. As pessoas olham para mim só me conhecem como psicólogo, mas eu já dei aula de áudio, de rádio, de TV. Eu também sou formado em Comunicação Social. E eu queria dizer, Jordan, que eu me sinto muito honrado de poder estar aqui com você, pelo convite que me foi feito. Eu sempre entendo isso como um privilégio que a gente tem de falar. E eu vou terminar dizendo assim, eu sou Augusto Vaz, eu sou pai, sou psicólogo e sou professor, não é à toa que é PPP, e eu estou aqui falando no Pode Mais, o podcast do Uniesp, que é a minha segunda casa. A honra foi toda nossa, professor. A gente agradece mais sua participação. Com certeza vai vir outras vezes, porque assunto para falar com você é o que não falta. E já diga aqui pro pessoal, você tem interesse na área de psicologia? Pois o Uniesp é o lugar para você. A graduação em psicologia da instituição foi avaliada com a nota máxima do MEC. O curso conta com a clínica escola, equipamentos e estrutura de ponta, além do melhor corpo docente com professores atuantes no mercado de trabalho. Se informe pelo WhatsApp 839-9309-5919. Lembre-se também de nos seguir pelo @soumaisuniesp. Lá você encontra a publicação sobre esse episódio e você pode sugerir pautas, além de conhecer os outros episódios que já saíram nesse podcast. Então agradecemos a sua audiência, um forte abraço a todos e até a próxima.